Igor Gadelha. Igor, bom dia, como vai? Bom dia, Marília. Bom dia a todo mundo que acompanha aqui o Acorda Metrópolis. Um prazer estar com vocês. Vamos lá, Igor. A gente vai falar um pouquinho hoje da sua coluna, que vem trazendo diversas matérias. A coluna que é composta aí pelo repórter Gustavo Zucchi, também pela Milena Teixeira. E nós temos aí prioridades agora, né, do governo, já que nós tivemos a aprovação da isenção do imposto de renda lá na Câmara dos Deputados. O presidente Lula vem galgando aí outros projetos que devem estar na mira aí do lado do governo do presidente Lula para serem aprovados no Congresso Nacional. Quais são esses projetos, Igor? Olha, Marília, eu conversei com o presidente da Câmara, Hugo Mota, aparece aí inclusive na foto de destaque da matéria, e o Hugo Mota disse que depois de aprovar, né, a Câmara aprovar por unanimidade o projeto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda, ele definiu três pautas, digamos assim, três áreas principais para focar as votações da Câmara, né, e as atividades da Câmara nas próximas semanas. A primeira delas são projetos na área da segurança pública. A segunda área são projetos ligados à questão da contaminação de bebidas, né, como por exemplo pelo metanol. A gente vem acompanhando esses casos em todo o Brasil, já são mais de 200 casos, entre casos confirmados e casos suspeitos, até o domingo, né, segundo o Ministério da Saúde. Então, a Câmara também deve votar alguns projetos nesse sentido, né, que torna crime hediondo, por exemplo, a contaminação dessas bebidas. E o terceiro tema, Marília, que o Hugo Mota me disse que definiu como prioridade, é a reforma administrativa. Na semana passada, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, que é o relator desse tema na Câmara, ele já começou a apresentar ali alguns textos. Mas o Hugo Mota me disse que não é que vai votar já nas próximas semanas, até porque é um tema aí que não tem consenso, é um tema muito difícil, vai enfrentar muita dificuldade, o próprio Hugo Mota admite isso, mas ele quer iniciar aí nessas próximas semanas uma construção de um texto de consenso, ou seja, começar a delimitar os pontos, os termos dessa reforma administrativa. Ele evita, o Hugo Mota, de fazer uma previsão mais exata de quando o texto estará maduro para ser votado na Câmara dos Deputados. Lembrando que eu cobri aí a reforma da Previdência, também cobri a reforma trabalhista, e foram reformas que demoraram muito ali, né? Tem-se toda uma discussão, mas até que essa discussão fique madura no Congresso Nacional, leva um tempo. Então tem gente que acha que pode ser que nem nessa atual legislatura consiga votar a reforma administrativa, até porque o governo, embora o Hugo Mota, né, esteja querendo aí votar, o governo tem certa resistência, né, sobretudo a mexer com os servidores públicos na véspera de uma eleição, né? Lembrando que próximo ano nós temos eleições, os deputados têm que renovar os seus mandatos, são eles que votam, né? E também vai ter uma renovação de 2/3 do Senado, né? Ou seja, a maioria do Senado vai ser renovado. Então é muito difícil para os parlamentares votarem temas que são impopulares tão perto de eleições. Igor, eu queria até perguntar para você, porque essa reforma administrativa, ela aí lá no comecinho quando Hugo Mota foi eleito como presidente da Câmara, aí seria uma marca dele, né? Assim como foi a reforma tributária para Arthur Lira. Então o Hugo Mota queria e, né, quer que essa seja a sua marca. Só que com a informação que você traz pra gente, que talvez não seja nem possível votar até o fim da legislatura de Hugo Mota, como é que fica, né, essa situação de Hugo Mota? Que marca ele deixaria? O Hugo está tentando essa marca, né? O Rodrigo Maia pegou ali a reforma trabalhista, né, e a reforma da Previdência, que demorou muito, né? A reforma da Previdência começou a discussão no governo Michel Temer, né? Foi proposta pelo governo Michel Temer, mas só conseguiu ser aprovada no governo Jair Bolsonaro, que ainda era Rodrigo Maia o presidente da Câmara, né? Então o Hugo Mota está em busca de uma marca. Ele quer pelo menos deixar essa discussão pavimentada. Agora, lembrando que o Hugo Mota, como vai haver uma eleição no meio, em fevereiro de 2027, logo depois da eleição ali nas urnas, vai haver uma nova eleição para a presidência da Câmara. Como tem essa eleição de urna no meio, o Hugo Mota pode tentar a reeleição. Então ele está tentando começar a pavimentar essa discussão para ver se inicia, né, aí essa votação. Há temas bem difíceis também, viu, Marília? O governo, por exemplo, fica falando que quer pautar aquele projeto do fim da escala 6x1, mas também é um tema que vai enfrentar muita resistência, embora seja um tema de forte apelo popular, mas é um tema que enfrenta a resistência do empresariado, tem forte influência ali sobre os deputados, né, tem um lobby muito grande
Mas do empresariado brasileiro. Igor, mas é uma pauta eleitoral, né? A gente Não, fala sem escala dúvida, 6 por sem 1. dúvida, mas até os integrantes da própria esquerda admitem, por exemplo, que o fim da escala 6 por 1 já é mais difícil, já tem gente sugerindo, o Gustavo Zucchi, que trabalha comigo na coluna, até trouxe essa informação durante o fim de semana na coluna, já tem gente sugerindo ao governo que, com as dificuldades ali para aprovar o fim da escala 6 por 1, que o governo foque em outra pauta trabalhista, que seria aumentar a licença paternidade. Hoje acho que é de 5 dias a licença paternidade, eles querem aumentar ali, né, para 20 dias ou um mês, depende, tem vários tipos de texto, mas já estão defendendo para o presidente Lula que faça, né, que o governo manifeste apoio a essa pauta, porque é importante. Agora, o Lula já ganhou um bom presente da Câmara, pelo menos até agora. O Senado vai analisar, que é, a partir do próximo ano, se o Senado aprovar, como tudo indica que vai aprovar, que é a reforma do imposto de renda, né? Todo mundo vai ser afetado, porque vai aumentar a faixa de isenção. Hoje, a isenção é para quem ganha ali cerca de 3,8 mil por mês, não paga imposto de renda, vai subir para 5 mil. E quando sobra a isenção para 5 mil, mesmo quem ganha mais também paga menos, porque tem até 5 mil ali isento. Então isso vai começar a valer em 2026, vai ser aprovado esse ano, mas só começa a valer em 2026, que é justamente no ano que o presidente Lula tem dito que vai tentar reeleição. Então vai ser aí um presente que ele ganhou, acabou ganhando do Congresso Nacional, inclusive se irritou alguns bolsonaristas, né, que não esperavam que o Arthur Lira, que foi aliado de Jair Bolsonaro e era o relator dessa matéria, acabou dando esse presente eleitoral para o presidente Lula, porque vai começar, como eu estou dizendo, a valer mesmo no ano, né, em que Lula, em tese, deve tentar a reeleição. E de forma unânime, né, Igor? 493 Sem dúvida, foram votos. 493 deputados, todos os 493 deputados presentes no plenário votaram a favor desse projeto. Eu estou aqui em Brasília há 10 anos fazendo essa cobertura de política, eu cobri a Câmara dos Deputados há muito tempo e não me recordo assim facilmente uma votação em que foi aprovada de forma unânime. Já teve ali votações com ampla maioria, mas de forma unânime, como foi, inclusive com o apoio do PL de Jair Bolsonaro. Agora, era uma pauta também muito difícil para a oposição votar contra, né? Você votar contra diminuição de impostos, sobretudo para a classe menos favorecida da população, seria um tiro no pé votar contra, né? E o Senado deve analisar isso. A expectativa do governo é de que até novembro o Senado conclua a análise, né, dessa reforma do imposto de renda e envie para o presidente Lula para que ele sancione. E esse tiro no pé, né, Igor, não aprovar, ele viria aí logo após diversas aprovações que tivemos, né? Tivemos o PEC da blindagem lá na Câmara dos Deputados, mas acabou sendo sepultada lá no Senado Federal, mas também tivemos a urgência do PL da anistia, aquela manifestação onde aconteceu em diversos estados brasileiros, onde as pessoas foram contra esse projeto. A Câmara ficou até ali como sendo o patinho feio, né, dessa situação envolvendo a questão política. Outro assunto que eu queria abordar com você, Igor, é sobre a questão da segurança, porque também é uma pauta eleitoral. Nós temos a PEC da segurança que foi enviada pelo Palácio do Planalto lá para o Congresso Nacional, está passando aí por uma comissão, tivemos já Lewandowski lá, e como é que devem avançar esses projetos da parte de segurança pública, que também é uma bandeira aí para o presidente Lula, caso ele venha tentar a reeleição agora em 2026. A segurança pública é um tema que une basicamente todas as faixas do eleitorado, porque ela afeta desde o mais rico ao mais pobre, né? Diferentemente ali que a saúde, a educação, a classe média alta, ela tem condições de pagar ali uma escola particular, um plano de saúde, então ela não é tão afetada diretamente. Mas a segurança pública acaba que afeta todo mundo. Mas o foco do Hugo Mota é tentar avançar na Câmara até o final do ano com a PEC da segurança pública, que também enfrenta muita resistência, mas nesse caso dos governadores. Há uma avaliação generalizada ali entre alguns governadores de que a proposta enviada pelo governo federal acaba tirando poder dos estados ali sobre as polícias, e ninguém gosta de perder poder, mas o Hugo Mota parece empenhado. Ele também tem tratado ali outros projetos menores, de menor impacto, né, já pautou a urgência de alguns deles, mas o principal é a PEC da segurança pública, né, e isso também seria ali mais uma marca que ele ajudaria o governo Lula a ter num ano eleitoral. Outro assunto